O que aprendi lendo Mindset de Carol Dweck, a nova psicologia do sucesso? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, corra lá, se inscreva, dê seu like. Recentemente, terminei de ler o livro Mindset, da autora Carol Dweck, um livro extremamente instigador, extremamente inovador, um livro que me provocou a pensar um pouco mais de como eu estou lidando com a minha mente. Existe uma clareza para você de como você consegue lidar com a sua mente, com os seus desejos, com a sua cabeça, vamos usar essa palavra? Você sabe lidar com a sua mente? Carol Dweck faz uma explanação muito interessante, porque ela traz dois conceitos que para mim eram conceitos novos, em que ela divide de certa forma a personalidade do ser humano em duas formas de se encarar a sua mente, o seu cérebro. A uma ela chama de mindset, a outra ela chama de mindset de crescimento ou mindset de desenvolvimento. Você possui o mindset fixo? Será que você possui o mindset de crescimento? Qual é o seu mindset? Entender sobre mindset fixo e mindset de crescimento nos instiga a mudar o nosso comportamento. Por muitas das vezes, quando nós estamos presos, estamos vinculados comportamentalmente a um tipo de mindset e a gente tem consciência disso, a gente pode, obviamente, trabalhar internamente com as nossas ferramentas psicoemocionais e mudar um pouquinho a forma de encarar o nosso mindset. Isso vai permitir que a gente possa evoluir. Essa é a ideia que Carol traz em sua obra. Inclusive, ela deixa muito claro que você pode oscilar entre um tipo de mindset e outro tipo de mindset. De vez em quando você acorda no seu mindset fixo, por exemplo, e ao longo do dia, dependendo das suas atividades, dependendo de onde vai conduzir a sua vida, você pode evoluir para o mindset crescimento. Mas, Clodoaldo, afinal de contas, o que é mindset fixo? O que é mindset de crescimento? Bom, mindset fixo, a Carol nos diz que é quando você tem um comportamento que não lhe permite evoluir, um comportamento no qual você chegou a um determinado na sua vida e você entende que já sabe de tudo, que não tem mais o que aprender, que não tem mais o que evoluir. Quando você tem mindset fixo, muitas das vezes ela traz casos concretos de jovens, de alunos, de trabalhadores, de familiares. Quando você tem mindset fixo, você acredita que você está sempre sendo julgado pelas outras pessoas. E quando você é julgado, você precisa se expor. E quando você se expõe, você tem medo de se expor. Então, por que ela fala sobre o mindset? Ela diz que muitas das vezes você, como um excelente aluno, você é dedicado, por exemplo, tira notas boas na escola, na faculdade, você é elogiado pelos seus chefes no trabalho, que muitas das vezes esse comportamento que as pessoas adotam de elogiar, de te elogiar, porque você tirou uma nota boa, porque você teve um desempenho excelente no trabalho, muitas das vezes esse tipo de elogio leva as pessoas a refletirem que você está elogiando a inteligência das pessoas. E quando você elogia a inteligência das pessoas, as pessoas podem chegar num nível tal de zona de conforto que elas têm medo de não serem mais elogiadas. E como elas percebem isso? Porque se você foi lá, fez uma excelente prova de português, uma excelente prova de matemática e tirou a nota máxima, vamos aqui trabalhar hipoteticamente com a nota 10, você não quer na próxima prova, tá certo? Tirar menos do que 10. Você não quer na próxima prova tirar menos do que a nota máxima. Nesse caso, para você não perder esse status de ter tirado 10, você vai ter dificuldade em aprender, você vai ter dificuldade em se esforçar. Essa é a ideia que se propõe o mindset fixo. Eu usei a questão da prova só como uma forma conceitual para melhor te explicar sobre isso. Mas muitas das vezes, quando você está lá, chega um resultado muito bom e as pessoas, seus pais, seus familiares, seus amigos vão te elogiar, porque você é muito inteligente, que você conseguiu fazer isso, você fica tão feliz que você fica limitado e não quer experimentar algo novo, não quer experimentar alguma coisa nova. Sabe por que você não quer experimentar algo novo? Porque você tem medo de se decepcionar e decepcionar outras pessoas.
Por exemplo, lá pelo segundo ou terceiro capítulo, a Carol traz um exemplo de um teste que foi feito, um experimento que foi feito com diversas crianças. Essas crianças foram colocadas em uma sala e foi dado para elas diversos quebra-cabeça para elas montarem. Você sabe que quando a gente monta um quebra-cabeça, na primeira vez ele te gera um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia, porque você não conhece ainda como que as peças se encaixam, né? Mesmo que te mostre o desenho final, você vai ter um pouco mais de trabalho. À medida que você vai fazendo esse quebra-cabeça mais vezes, você vai ficando mais prático. E à medida que você vai ficando mais prático, você vai montando ele de uma forma mais rápida, mais veloz e com uma qualidade maior. O que a Carol percebeu através desse experimento? Ela percebeu que quando ela dava esse quebra-cabeça, os alunos já conheciam, né, as crianças que foram colocadas no teste, montavam o quebra-cabeça de uma forma mais ágil, com mais qualidade. E, obviamente, a Carol e as outros professores que estavam fazendo esse teste elogiavam a inteligência das crianças. Falavam, olha, você conseguiu montar dessa vez mais rápido ainda, e você está aprendendo, e você tem um dom para montar quebra-cabeça. As crianças ficavam na tenra idade que elas têm, extremamente envaidecidas e ficavam felizes. E aí a Carol resolveu mudar o teste. Como eles já estavam habituados a fazer aqueles quebra-cabeça, a montar, e já montavam com certa rapidez, com certa destreza, e chegavam a resultados melhores, a Carol resolveu que ela ia dar novos quebra-cabeça mais difíceis, mais desafiadores. E foi aí que a Carol percebeu a diferença das crianças, das pessoas que possuem mindset fixo, das pessoas que possuem mindset crescimento. Porque é um grupo menor, né? Vamos supor que a Carol trabalhou com 100 crianças. Aproximadamente 10 crianças só aceitaram montar o novo quebra-cabeça, que era mais difícil, que era mais desafiador. Por quê? Porque essas crianças diziam que elas queriam evoluir, elas queriam aprender mais, que um novo quebra-cabeça mais complicado estimularia elas a aprenderem mais. Mas em compensação, 90% das crianças que já estavam habituadas a serem elogiadas porque elas montavam rápido o quebra-cabeça que elas já conheciam, elas não quiseram um novo quebra-cabeça. Elas não queriam se autodesafiar. Por quê? Porque elas não queriam mais sair de uma zona de conforto a qual elas já estavam. Sabe por quê? Porque automaticamente elas buscando um novo quebra-cabeça, que era mais difícil, com certeza elas demandariam mais tempo para montar o quebra-cabeça. Poderiam ter mais dificuldade. E isso ia representar que elas não iam ser as primeiras, não iam receber os elogios, não iam ganhar os prêmios de terem feito isso. Então elas preferiram voltar para o quebra-cabeça de que elas já conheciam. Elas pediram a Carol, me dá os quebra-cabeças que eu já estou acostumado. E automaticamente, fazendo os quebra-cabeças que elas já estavam acostumadas, automaticamente elas fariam isso com mais rapidez. Então elas não queriam se permitir ao novo. Essa, gente, é a diferença entre o mindset crescimento com o mindset fixo. O fixo você já está acomodado, já está conformado, já sabe exatamente aonde vai chegar e não quer se ousar, porque você não quer correr o risco de quê? De cair, de aprender. Por isso que eu disse que as pessoas que possuem, eu digo não, fundamento no livro que a Carol, né, Ducker, né, ou Carol Jack, né, ela nos propõe, ela diz isso, que as pessoas têm mindset fixo, elas estão numa zona de conforto tal que elas se sentem o tempo todo julgadas, acham que as pessoas estão julgando elas, e para não ser julgadas, elas não ousam, não fazem nada. Já as pessoas que possuem mindset de crescimento, elas querem experimentar um novo, elas querem cair, elas querem aprender, elas querem se desafiar. Isso permite que elas saiam da sua zona de conforto e expandam o seu horizonte e aprendam mais. E essas pessoas não acham que estão sendo julgadas. Elas acham que todas as pessoas, quando aproximam dela e tecem algum tipo de comentário, algum tipo de crítica acerca daquilo que elas estão fazendo, elas estão, na verdade, somando a elas, estão contribuindo, elas estão capacitando elas. E aí elas evoluem, elas crescem. Essa basicamente é a diferença. Carol traz também, em dado momento, numa obra dela, sobre dois esportes. Dos capítulos dela, ela reserva para falar sobre o mindset e a prática de esportes. Ela traz sobre dois americanos, né? Um todo mundo conhece, que é o Michael Jordan, ele é excepcional atleta do basquete, e ela traz sobre um outro chamado Messi Emerald, em que ele pratica golfe. Qual é a questão? O Emerald, ele é um cara extremamente difícil de lidar, é um cara arrogante. Quando as pessoas carregam para ele os tacos de golfe, as bolas de golfe, ele pisa nas pessoas, se acha mais. Porque
porque já chegou a um resultado e ele já tem um nome a zelar, mas ele não quer aprender, ele não evolui. É proposto para ele buscar novos caminhos, desenvolver novas tacadas, mas ele não quer fazer isso. Ela disse que o MO, ele tem um mindset fixo, porque além de ele estar acomodado na jogada, no esporte que ele pratica, ele se acha, mas ele se acha arrogante. Desculpem, ele não se acha arrogante, ele é arrogante, ele acha que está por cima da carne seca, como a gente fala. E ele trata mal as pessoas, porque ele tem mindset e tem medo de ser questionado, tem medo de ser pontuado. Quando ela contou a história de vida do Michael Jordan, não sei se vocês sabem, mas é impressionante. Michael Jordan, ele estudava num colégio, fazia parte da prática do time de basquete, e ele tinha o desejo de ir para uma universidade que praticasse aquele basquete. Só quando ele fez o primeiro teste, ele não passou. Quando ele fez o segundo teste, ele não passou. E aí ele teve que ir para uma faculdade, uma universidade um pouco inferior àquela qual ele desejava. E ainda assim ele ficou muito tempo no banco. Sabe o que ele percebeu? Que ele precisava dedicar mais. O Michael Jordan resolveu que todo dia ele treinaria no mínimo 8 horas por dia. Jogadas e mais jogadas, porque ele começou a treinar a exaustão. Ele disse que não foi sorte, foi dedicação, foi trabalho. Com base nisso, ele só foi se reconhecido muito tempo depois e virou, claro, como sabe, o grande astro que ele é da NBA, né, que é a liga que trabalha sobre o basquete nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque ele tinha dedicação, ele aprendia com os erros. Certo jogo, uma vez, ele foi jogar e ele não foi tão bem no jogo assim, ele se autopuniu e se obrigou a ficar não sei quantas horas depois do jogo treinando jogadas, de forma que no próximo jogo ele saiu muito melhor, mindset de crescimento. Porque além de ele tratar bem as pessoas, ele cuidar das pessoas, ele tinha uma disciplina, ele tinha, sabe o quê? Foco. Ele trabalhava, ele pesquisava, ele estudava, ele dedicava, isso dava resultado. De uma forma geral, todos os exemplos que a Carol traz na sua obra, ela traz exatamente as pessoas que possuem mindset fixo, elas não estão abertas ao novo, elas estão acomodadas, estão em zona de não querem evoluir. As pessoas que estão com mindset de crescimento, possuem mindset, elas sempre se permitem se autodesafiar, buscar algo novo, aprender mais, entender que não estão sendo julgadas, elas acreditam na famosa crítica construtiva, porque elas sempre entendem que elas têm algo a aprender. Tudo que é colocado na vida delas permite aprender. Com base nessa questão conceitual, a Carol, quando ela termina o livro, ela traz algumas ferramentas e ela provoca justamente as pessoas a entender que quando elas estiverem no seu mindset fixo, estiverem acomodadas, elas precisam ter uma injeção de ânimo, uma auto-injeção de ânimo e buscar, obviamente, resultados melhores. Aí já não é com base na Carol, mas eu costumo dizer, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer de forma diferente. Você precisa sair da sua zona de conforto, se estimular, se autoestimular, buscar um caminho diferente. Porque se você fizer exatamente o que o mundo faz, você vai chegar onde todo mundo já chegou e não vai fazer diferença para, o universo, vamos usar essa palavra. Com base nesse conceito, acredito que você consiga refletir. Você tem mindset fixo ou de crescimento? Não tem problema ter mindset fixo, não. Ter consciência de que tem mindset fixo e buscar ter um mindset de crescimento já é uma grande alavancagem que a Carol traz para a gente, para evoluir. Às vezes você vai estar no mindset fixo. Inclusive, ela chega à conclusão que não dá para você ser 100% mindset ou 100% mindset de crescimento. Eventualmente, você vai tergiversar entre os dois tipos de mindset. A questão é você ter consciência. Se você tiver consciência que você pode evoluir do mindset fixo de crescimento, se abrir ao novo e aprender, você vai ter condições com certeza de mudar a sua mente. Essa é a nossa provocação de hoje. Pode ser? Pensem nisso.